Olá pessoal, dentro da citologia, vamos trabalhar com vocês mais um tópico: citoplasma e os tipos celulares. Primeiramente, o que é célula? A célula representa a menor porção de matéria viva. São as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Tá? Então vocês estão vendo aqui uma bactéria, uma célula procariótica, aqui uma célula animal e outra vegetal, que são células eucarióticas. Então lá, teoria celular: todo ser vivo é formado por células, pois elas são a unidade morfológica dos seres vivos. Então toda célula tem uma forma, também vai ter uma função. Então as células são as unidades funcionais dos seres vivos, tá aí? Dessa forma, todo o metabolismo, lembra que é metabolismo? Conjunto de reações químicas, vão depender das propriedades de suas células. As células sempre se originam de uma célula pré-existente, através da divisão celular. Próximo tópico. A partir da teoria celular, podemos observar que, apesar das diferenças entre os mais diversos tipos de células, todos os seres vivos são constituídos por células, exceto os vírus. Beleza? Então lá, você tem aqui as células tronco, embrionárias, tá? Elas não têm uma função definida e todos os genes estão ativados. Essa célula vai passar por um processo de divisão celular e depois de diferenciação celular, tá? Aí quando a célula já se diferencia, ela começa a exercer uma determinada função e parte dos genes ficam ativados e outra parte vai ficar em atividade. Então você tem aqui os neurônios, que é uma célula especializada já na transmissão de impulsos nervosos. Se você pegar uma hemácia, ela vai ser a função de transportar oxigênio, certo? Então as células vão passar por um processo de diferenciação. Dois grupos de organismos fundamentais distintos, então, quanto aos tipos de células: procariontes antes do núcleo, lembra, bactéria, e eucariontes com núcleo verdadeiro. Então, cário, grego, quer dizer miolo, núcleo. Pro, primitivo, primeiro núcleo, eu, núcleo verdadeiro. Beleza? Então, vamos começar com os procariontes. Ausência de núcleos, certo? O DNA circular não é envolvido por envelope membranoso. Então não tem carioteca e não se associa a proteínas para formar cromossomos. Então não tem carioteca, não tem núcleo e não tem organelas membranosas. Então quando você pega como exemplo bactérias e cianobactérias, a única organela presente vai ser os ribossomos, responsáveis pela síntese de proteína. Então do que é composto uma célula procarionte? Ela tem aqui a parede celular, vai ter a composição química no caso das bactérias, de peptídeo glicano, a membrana plasmática, dupla camada fosfolipídica. Pessoal, o citoplasma, disperso no citoplasma, o material genético, também chamado de nucleóide, DNA circular ou cromatina, e a única organela presente aqui são os ribossomos, beleza? Bom, eucarionte. A célula eucariótica, ela tem DNA linear, é encontrado nos cromossomos associado a proteínas, histonas, que estão em um núcleo delimitado por duas membranas denominadas envelope nuclear ou carioteca. As células eucarióticas são divididas em diferentes compartimentos que realizam diversas funções, que são as organelas, tá? Então, a compartimentalização é efetuada por intermédio de membranas, organelas membranosas. Componentes das células. Estão vendo uma célula animal e uma célula vegetal, tá? Então, praticamente a célula tem três componentes básicos: membrana, citoplasma e núcleo. E organelas, que vai diferenciar uma célula animal da vegetal. Duas estruturas típicas da célula animal: lisossomos, que vai fazer a digestão intracelular, e centríolos, que participa da divisão celular, formam cilos e flagelos, tá? Os vegetais superiores, que não vão ter centríolos, que são as gimnospermas e angiospermas. Três estruturas típicas da célula vegetal que não tem no animal: parede celular, rica em celulose, cloroplastos, que armazena clorofila, o pigmento verde, e vacúolos volumosos, tá? Que armazena água e outras substâncias, participa do equilíbrio osmótico, tá? Então, galerinha, duas estruturas típicas da célula animal:
lisossomos e centríolos, 3 da célula vegetal, parede celular, cloroplastos e vacúolos volumosos. Então, componentes básicos da célula, membrana plasmática, beleza? Que é o envoltório ali externo, composição dupla camada fosfolipídica intercalada a moléculas de proteínas, o citoplasma, material gelatinoso e o núcleo, tá? Então, membrana plasmática envolve a célula, define seus limites, mantém as diferenças essenciais entre o citosol e o meio extracelular. Dentro da célula mantém as diferenças características entre outros conteúdos de cada organela e o citosol. Então vocês estão vendo aqui a membrana plasmática vista ao microscópio eletrônico, certo? 2 faixas escuras intercaladas por uma clara. E aqui o modelo criado por Singer e Nixon sobre o modelo do mosaico fluido, dupla camada fosfolipídica intercalada a moléculas de proteínas. Vocês tiveram uma aula só sobre membrana o quê? Plasmática, tá? Então vocês vão ter aí só especialização disso aí, beleza? Vamos lá. Então a membrana plasmática é um filme muito fino de lipídios, tá? Que vocês estão vendo aqui amarelinho, os lipídios. Vocês já viram que é na considerar aula de lipídios, glicerol e o ácido glicerol, certo? E o fosfoglicerol aqui e 2 moléculas de ácido graxo, beleza? Intercalada a moléculas de proteínas, as proteínas integrais, as proteínas periféricas, as proteínas em forma de hélice, beleza? São mantidas principalmente por interações não covalentes, beleza? Lembra que a cabeça aqui da molécula de lipídio é apolar, certo? Não, desculpe, polar, e os ácidos graxos aqui apolar, tá? Vamos lá. O citoplasma é o espaço intracelular entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear em seres eucariontes, ou seja, célula animal e vegetal. Enquanto nos procariotos, que é a bactéria, corresponde à totalidade da área intracelular. O citoplasma é preenchido por uma substância semifluida denominada hialoplasma, e neste fluido estão suspensos organelas celulares. Então vocês estão vendo aí o citoplasma em detalhe em azul bem clarinho, beleza? O espaço delimitado entre a membrana plasmática e a membrana do núcleo, a carioteca. Então, o papel do citoplasma desempenha um papel estrutural, mantendo a consistência e a forma da célula. É também o local de armazenamento de substâncias químicas indispensáveis à vida. As reações metabólicas vitais têm lugar nesse compartimento celular. Por exemplo, a glicólise, que é um processo anaeróbico, e a síntese de proteína. Então, lembra que metaboliza um conjunto de reações químicas. A glicólise é a primeira etapa da respiração, certo? E a síntese de proteína vai ser um processo essencial, primordial à vida. Vamos lá. Núcleo. Estrutura que abriga os genes, o material genético, que codifica a síntese de proteína e programa a atividade celular, tá? Então, ele é parte primordial. Vocês vão ter uma aula só sobre núcleo, certo? Aprofundando. O núcleo ocorre a replicação do DNA e o processo de formação de RNA, que é a transcrição, beleza? Então vocês vão ver que ele tem 4 componentes básicos: o envoltório nuclear ou carioteca, o nucleoplasma, disperso aqui no nucleoplasma você vai encontrar a cromatina, que vai formar os cromossomos, e essa estruturinha aqui que é o nucleolo, tá? Responsável pela fabricação de ribossomos. Bom, citoesqueleto, vocês estão vendo aqui o Serafim, tá? O senhor Serafim, é o fim de todos. Então, mas a célula tem um monte de filamentos, tá? Então, vamos entender o que é esse citoesqueleto. Dentro do citoplasma da célula. O citosol, certo? O citoplasma, está organizado em uma rede tridimensional de proteínas filamentosas. É o esqueleto da célula. Então, ele tem a função de manter a forma da célula, tem capacidade de organizar movimentos como pseudópteros, movimentos de falsos pés, pelos macrófagos e amebas, e também ciclose, que é o movimento dos cloroplastos ao redor do vacúolo numa planta chamada elódia. Apresenta papel fundamental nos processos de divisão, certo? Mitose, meiose e diferenciação celular. Citoesqueleto é composto por 3 tipos principais de filamentos, e cada um possui características peculiares que o diferenciam de outros tipos. Então vocês vão ter microtúbulos, filamentos de actina
e filamentos intermediários. Então, estão vendo aqui, certo? A membrana da célula e aqui dentro o citoplasma, o citoesqueleto. Então, você tem aqui microtúbulos, tá? É feito da proteína tubulina, tem em média 20 nanômetros de diâmetro, participa do processo de divisão celular, formação de cílios e flagelos. Olha a importância, tá? Aí você vai encontrar filamentos de actina, certo? Como está falando, 3 nanômetros de diâmetro, participa da formação dos movimentos citoplasmáticos, os pseudópodes, e também da divisão do citoplasma durante a mitose e meiose, processo chamado citocinese. Pessoal, filamentos intermediários é composto de várias proteínas que tem de 7 nanômetros de diâmetro, certo? Responsável pela formação dos desmossomos, que é uma ribite, né? O botão que vai unir uma membrana à outra. Bom, centríolos é uma organela microtubular. Beleza? Acabamos de falar de citoesqueleto. Vamos falar dos centríolos. São constituídos de 27 microtúbulos. O arranjo é 9 vezes 3. Então, se você ver aqui, tem 9 grupos de 3 microtúbulos. 9 vezes 3, 27 microtúbulos, tá? Tubulina, lembra a proteína? Ocorre em células animais e ausentes nas gimnospermas e angiospermas, que são vegetais superiores. Funções: participa da divisão celular, forma cílios e flagelos. Os cílios e flagelos: os cílios são curtos e numerosos, tem um arranjo 9 vezes 2 mais 2. Então aqui vai ser 9 grupos de 2 microtúbulos, 9 vezes 2, 18, mais 2 centrais, total de 20 microtúbulos. Tanto cílios como flagelos, tá? Vai ter 20 microtúbulos. O centríolo, 27. Olha a diferença. Os flagelos são longos e em números reduzidos, geralmente de 4, certo? 2, 1, 2, 3, 4, depende da célula, tá? Você pega o espermatozoide, geralmente um flagelo. Então, mesmo arranjo, 9 vezes 2 mais 2, total de 20 microtúbulos. Galera, organelas não membranosas, ribossomos, locais de síntese de proteínas, origem lá no nucleolo. Eles podem ser encontrados livres no citosol ou associados ao retículo endoplasmático rugoso, RER. Organela não membranosa que é composta por RNA ribossômico e proteínas. Tem duas subunidades, uma menor, onde vai entrar o RNA mensageiro, e uma maior, onde vai entrar 2 RNA transportador, beleza? Então, esse processo aqui é chamado de síntese proteína ou tradução, que vai ocorrer no citosol. Então, olha a importância dos ribossomos, tá? É uma fábrica de proteínas, tá? Vamos lá. Retículo endoplasmático rugoso, RER, ou ergastoplasma, ou granuloso. Tem como função armazenamento e transporte de substâncias. Se encontram aderidos à sua superfície externa os ribossomos, deu o nome, rugoso. Local de produção de proteínas é o ribossomo. E o RER também, cara, não deixa de ser porque tem muito ribossomo. As quais serão transportadas internamente para o complexo de Golgi, tá? Origem do retículo endoplasmático, invaginação da membrana plasmática. Você tem o rugoso e também vai ter o liso. Então aqui vocês estão vendo o rugoso com ribossomos aderidos à sua membrana e o liso não tem ribossomos aderidos. Então vamos falar do liso, também chamado de REL ou agranular. Função de armazenamento e transporte de substâncias igual ao RER. Responsável agora pela síntese de lipídios, diferente, tá? Lá é proteínas, formada por sistema tubular, origem igualzinho, invaginação da membrana plasmática. Então, novamente, o retículo endoplasmático liso não possui ribossomos aderidos e o retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos aderidos. Ambos armazenam e transportam proteínas, aqui lipídios, tá? Que vão ser transportados até lá o complexo golgiense. Vamos lá. Aparelho golgiense ou sistema golgiense, tá? Por que a célula foi o analista? Porque ela tem complexo de Golgi. E por que o Golgi é complexado? Porque ele tem sacos achatados. Repara essa imagem aqui, sacos achatados, beleza? Então, o sistema de Golgi, ele armazena e secreta substâncias. É típico da célula glandular, tá? Então, olha aqui, atua como centro de armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias na célula. Muitas das substâncias que passam por essa organela serão eliminadas da célula
indo atuar em diferentes partes do organismo. Todas as substâncias que chegam via retículo endoplasmático eliminam substâncias produzidas pela célula, mas que irão atuar fora da célula, enzimas, por exemplo. Células vegetais, o complexo Golgiense, também é denominado de dictiossomos. Responsável pela formação dos lisossomos, olha que interessante, tá? O complexo de Golgi vai dar origem aos lisossomos. A lamela média, que vai formar lá a estrutura cimentante entre a parede celular de uma célula vegetal e a outra. Acrossomo dos espermatozoides, tá? Estando ligada a síntese de polissacarídeos como a hemicelulose, presente na parede celular de plantas, e os carboidratos das glicoproteínas. Beleza? Então, olha aqui que a função tem um complexo de Golgi. Lisossomos, estrutura que apresenta enzimas digestivas capazes de digerir um grande número de produtos orgânicos. Então, principal função, realiza a digestão intracelular, tá? Ou seja, partículas englobadas por processo de fagocitose, uma partícula sólida, e uma partícula líquida por pinocitose. Também tem por função autofagia, destruição de organelas velhas ou em desuso, e autólise, quando você rompe a membrana aqui do lisossomo, essas enzimas aqui vão ficar dispersas no citoplasma e a célula vai acabar se destruindo. Esse processo ocorre naturalmente na cauda do girino, a regressão da cauda para formar as patas. Ele é típico somente da célula animal. Vamos lá, vocês estão vendo aí o complexo Golgiense, certo? Ele vai ao retículo endoplasmático aqui o complexo Golgiense em vermelho. O retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos aderidos, ele vai formar vesículas que vão transportar e aqui vai armazenar, empacotar e pode formar aqui o lisossomos, certo? Lisossomos, que vai ter uma grande quantidade de enzimas digestivas. Aqui você está vendo uma partícula sendo fagocitada, forma um fagossomo. Esse fagossomo vai unir com o lisossomo, formar um vacúolo digestivo. Parte dessa substância vai ser aproveitada pela célula e aquilo que nem é aproveitado é eliminado no processo chamado exocitose. Então aí novamente, processo agora simplificando a imagem na célula, certo? Um patógeno sendo fagocitado aqui por pseudópodes, vai formar o fagossomo, que vai unir com o lisossomo, formando o vacúolo digestivo, e aquilo que não é útil é eliminado por exocitose ou plasmocitose. Peroxissomos são pequenas vesículas semelhantes aos lisossomos. Sua enzima principal é a peroxidase catalase. Essa enzima degrada as moléculas de peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, H2O2, que se formam como resultado do metabolismo celular. Então você vai pegar aqui o peróxido de hidrogênio, transformar através da catalase em água mais oxigênio, beleza? Pessoal, o peróxido de hidrogênio pode ser muito tóxico para a célula porque ele pode levar à produção de radicais livres. Esses radicais são capazes de danificar as células. Então, olha a importância. Essas células do fígado, os hepatócitos, né? E as células renais têm grande quantidade de peroxissomos para fazer a desintoxicação celular. Galera, a célula vegetal também tem peroxissomo, tá? Vamos lá. Vacúolos. Agora é a organela típica da célula vegetal, hein? Beleza? Delimitado por membrana denominada tonoplasto. A membrana do vacúolo tem um nome próprio, tonoplasto. Dentro vai conter água, açúcar, proteínas, pigmentos como antocianinas, cristais de oxalato de cálcio, os quais muitas vezes exercem a função de defesa. Acúmulo de solutos produz uma força osmótica para a absorção de água para dentro do vacúolo. Então, o vacúolo vai armazenar água, tá? A turgência gerada mantém o porte ereto das plantas herbáceas. Olha que interessante, tá? Galera, então os vacúolos têm por funções armazenamento de substâncias, né? Aí os vacúolos, inicialmente na célula meristemática, uma célula jovem, eles são pequenos, tá? Aí vai acumular proteínas, íons e outros metabólitos, substâncias proteicas como aleuroma. Pessoal, controle osmótico da célula. As células vegetais maduras apresentam
grandes vacúolos centrais, tá? Que pode ocupar aí 80 a 90% do volume total da célula. Olha que interessante. Já as células jovens ou meristemáticas, eu falei, os vacúolos são pequenos, mas osmoticamente ativos. Eles absorvem água, vai fusionando um vacúolo com outro ou com outro, a célula distende, certo? E aí forma vacúolos grandes nas células adultas. Então, os vacúolos são produzidos pelo complexo de Golgi, beleza? Então, típico da célula vegetal, tá? Vocês estão vendo aqui vacúolos volumosos numa célula já adulta. Numa célula meristemática, os vacúolos são pequenos e numerosos. Aí eles vão fusionando um com o outro, formando vacúolos que ocupam quase 90% aqui do volume celular, beleza? Organelas membranosas por endossimbiose, você tem duas, as mitocôndrias e os cloroplastos, tá? O que é endossimbiose? Ou seja, acredita-se que uma bactéria aeróbica foi fagocitada por pseudópodes, certo? E deu origem à mitocôndria. Essa é a teoria de Lynn Margulis, tá? Essa famosa cientista que merece palmas, beleza? Vocês estão vendo aqui essa mitocôndria, tá? Ela tem organela, ela tem membrana dupla. Aqui são cristas e aqui é a matriz, tá? Então vamos falar mais da mitocôndria, responsável pela respiração celular. É o pulmão da célula, onde moléculas orgânicas são quebradas, liberando energia que é então transferida para a forma de ATP, adenosina trifosfato. Quanto maior a atividade celular, maior o número de mitocôndrias. Então você pega uma célula muscular, tá? Ela precisa de uma grande quantidade de energia, então ela tem muitas mitocôndrias grandes em grande número, beleza? Formada por duas membranas lipoproteicas, tem capacidade de autoduplicação. Por quê? Ela tem seu próprio material genético, ela tem seu próprio DNA, tem ribossomos e membrana dupla. Plastos, tá? Vamos falar especificamente dos cloroplastos. Vamos dar uma origem de todos eles, tá? Para você entender. Origem citoplasmática por divisão de plastos pré-existentes. Então, os cloroplastos, acredita que é uma cianobactéria foi fagocitada. Malga azul, certo? Deu origem aos cloroplastos. Também endossimbiose Lynn Margulis. Vamos lá. Cromoplastos possuem pigmento, cromo, cor, plastos com cor. Cloroplastos armazena aqui pigmento, clorofila, que determina a cor verde aqui nas folhas, beleza? Xantoplastos armazena xantofilas, vai dar cor amarela lá no milho, beleza? Eritoplastos tem carotenos, que vão dar cor alaranjada, cenoura, vermelhos, tomate, tá? Pessoal, então vocês estão vendo aí uma célula vegetal. Lembra que diferencia? Certo, da célula animal, cloroplastos, organela típica da célula vegetal com função de fotossíntese, vamos falar já já, e vacúolos volumosos que participam do equilíbrio osmótico e armazena água e substâncias. Cloroplastos, responsável pela fotossíntese, tá? Armazena aqui pigmento. Clorofila, apresentam forma esférica ou ovalada. Organela envolvida por dupla membrana, pertence ao grupo dos plastídeos. Apresentam membrana interna e externa. A membrana interna, certo? Vai ter aqui um sistema chamado tilacoides, tá? Essas moedinhas aqui que vocês reparem, que armazena clorofila, onde vai ocorrer a etapa clara da fotossíntese. Aí, entre esse tilacoide, você tem a matriz ou estroma, responsável pela etapa escura da fotossíntese. Conjunto de tilacoides aqui, você tem um granum. Aqui um grânum, outro grânum, outro grânum, você vai ter grana, que é um conjunto de granum. Pessoal, plastos incolores ou leucoplastos, tá? Sem pigmentos, então vai armazenar substâncias. Exemplo, amiloplastos, armazena amido. Tubérculos da batatinha inglesa, Solanum tuberosum, beleza? É rica em amido. Proteinoplastos, armazenam proteínas. Elaioplastos, armazena lipídios. Abacate, Pérsia americana. Galera, vamos finalizar nosso assunto aqui, certo? E vocês vão fazer agora as atividades propostas.